A professora Isabel Drummond Braga é professora associada com a agregação da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, também na área de História. Foi professora visitante de várias instituições no Brasil e em Itália, além de ter sido professora do programa Erasmus Plus também em Itália, em várias universidades, desde 2016. A sua investigação tem-se centrado nas áreas da história social, da história do género, da história cultural e das práticas do cotidiano, mas tem um especial apreço pelas áreas da história da alimentação das épocas moderna e contemporânea. É membro de diversos projetos de investigação em Portugal, Espanha, Itália e Brasil, e orienta vários projetos de pós-doutoramento, doutoramento e mestrado nas áreas de História da Inquisição, da Casa Real, das práticas culturais e da história da alimentação. Parada? Hoje vem-nos falar de Dom Pedro Carlos de Borbão e Bragança e a hipótese de herdar o trono de Portugal. Bom dia. As minhas primeiras palavras são naturalmente de agradecimento às duas organizadoras deste colóquio e, em segundo lugar, saudar as colegas da mesa e naturalmente todo o público, onde vejo com agrado muitos alunos. Ora, aquilo que vos venho falar hoje é sobre uma figura bastante desconhecida e que efetivamente ocupou parte do meu tempo dedicado à investigação nos últimos tempos, dando origem à biografia da própria figura, que acabou de sair no dia 16 deste mês e que lá por casa é conhecido como o meu infante. Ora, o meu infante, neste caso concreto, é o infante Dom Pedro Carlos de Borbão e Bragança, de que vos venho falar hoje. Ora, este infante nasce em Aranjuez em 1786 e é filho de dois infantes secundogénitos, a portuguesa Dona Mariana Vitória de Bragança e o espanhol Dom Gabriel de Borbão. Foi o primeiro neto de Dona Maria I e de Dom Pedro III, que faleceu, Dom Pedro III faleceu antes do nascimento deste seu primeiro neto e naturalmente também neto de Carlos III, rei de Espanha, já há muito viúvo. O infante irá viver quase 26 anos, portanto é uma curta vida, irá terminar os seus dias no Rio de Janeiro em 1812, muito perto de completar a 26 anos. A vida de Dom Pedro Carlos pode ser percepcionada de várias maneiras e para mim, interessou-me especialmente dividir a sua vida em três épocas: o período em que viveu em Espanha, onde nasceu, o período em que passou uma parte considerável da sua infância e juventude, que foi Portugal, e finalmente o Brasil, para onde acompanhou a coroa, para onde acompanhou a corte, quando para lá se transferiu no princípio do século XIX, em 1808, não é? Portanto, estas três fases, estes três espaços marcaram, na verdade, de forma muito clara a vida desta figura. Nós temos a felicidade de encontrar um conjunto de documentação muito, muito vasta sobre os primeiros tempos de vida do infante, o que é extremamente raro, atendendo a que nós conhecemos muita coisa sobre a própria gravidez e da mãe, evidentemente, e depois os primeiros tempos. É documentação particularmente rica sobre a história da infância e da história da infância da Casa Real, neste caso espanhola, que nos permite ter luz sobre a criação do infante, da sua qualidade de bebé, um bebé real, como é evidente. Conhecemos as várias amas, ele teve 3 amas de leite, teve 5 ou 6 amas de substituição, conhecemos os colaços, conhecemos inclusivamente os motivos de substituição das diferentes amas, as relações que manteve com elas e sobretudo com os seus irmãos colaços, o facto inclusivamente de, após a morte do infante, continuarem estas figuras, isto é, amas e filhos dessas amas, inclusivamente maridos dessas amas, a receberem mercês. Portanto, tudo isto é um conjunto de informações que é impar no panorama da Casa Real.
Nesse sentido, sabemos que a infância da criança decorreu sem grandes problemas, tirando alguns com as amas e tirando alguns com um problema de uma infecção cutânea conhecida na altura por o Zagre. A documentação relativa às cartas, quer a correspondência particular, quer a correspondência dos embaixadores, é particularmente rica acerca destes avanços e recuos, destas melhorias e piorias no estado de saúde do infante. Teve 2 irmãos, com quem não chegou a privar porque faleceram poucos dias após o nascimento. Foram eles Maria Carlota, nascida em 1787, e Carlos José, no ano seguinte. Em novembro, o final do ano de 1788, portanto, tinha Dom Pedro Carlos 2 anos, é trágico para a Casa Real Espanhola. Um surto de varíola vitimou Dona Mariana Vitória no dia 2, o infante recém-nascido, portanto, o último filho do casal, no dia 9, o infante viúvo Dom Gabriel no dia 23, e Carlos IV pouco sobreviveu ao seu segundogénito, supostamente o seu filho preferido, uma vez que veio a falecer em 14 de dezembro desse mesmo ano. Significa isto que Dom Pedro Carlos fica sem pais e sem avós aos cuidados dos tios, os novos reis, Carlos IV e Maria Luísa de Parma. É neste contexto que a rainha Dona Maria I, este é um retrato do infante enquanto pequenino, é neste contexto que a rainha Dona Maria I vai pedir a Carlos IV que deixe vir a criança para Portugal para uma visita. A ideia inicial e todas as negociações diplomáticas são no sentido de termos efetivamente uma visita do infante para o conhecer, ao seu primeiro e único neto à data, e isto, enfim, arrastou-se, mas de facto conseguiu-se resolver este impasse e de facto a questão é resolvida a contento da rainha Dona Maria I e a rainha tem naturalmente uma motivação familiar, portanto conhecer o seu primeiro neto, o filho da sua filha e portanto a conviver com ele durante um período de tempo que nunca foi determinado. Para outros, a situação não era propriamente uma questão familiar, era muito mais do que isso e, de facto, aquilo que se começa a falar no reino e fora dele, portanto, quer internamente, quer em Espanha, e em Espanha é sobretudo por parte do embaixador inglês em Madrid e pontualmente do embaixador austríaco também, começa-se a vislumbrar a possibilidade de este infante tão pequenino ser o herdeiro do trono de Portugal, uma vez que ainda Dom João, na qualidade de príncipe casado com Dona Carlota Joaquina, ainda não tinham herdeiros. E isso vai efetivamente ser algo bastante discutido do ponto de vista da diplomacia. Portanto, após a morte dos pais de Dom Pedro Carlos, parece ter sido clara a relevância do infante como sucessor até 1793, portanto um período de tempo curto, uma vez que em 1793 nasce a primogênita do futuro rei, a infanta Dona Maria Teresa, a filha, portanto, de Dom João e Dona Carlota Joaquina. Uma carta de Francisco Xavier Stockler, datada de 18 de novembro de 1788, vai dizer o seguinte: eu não quero perder a esperança de ver a sucessão na senhora princesa Dona Carlota, mas se continuar a atual impossibilidade que lhe dá a natureza, ninguém melhor para herdar um dia a coroa portuguesa do que um filho de Dona Mariana Vitória. É evidente que as leis fundamentais do reino o impedem, mas a convocação dos Estados, portanto a convocação de cortes, evidentemente, pode obstar a isso. Entenda-se que não se convocavam cortes desde 1697, 1698, não é? E o Stockler continua, embora se desejasse naturalmente que Dona Maria I e o príncipe Dom João vivessem muitos anos, não se devia esperar até ao último ponto para tomar as medidas de que depende o sucesso de uma monarquia. Para isso, no entendimento do Stockler, Dom Pedro Carlos deveria ter criação e educação em Portugal,
para que se instrua e que ame os costumes e os indivíduos da nação sobre que há de dominar. A sugestão é que o conde de Almodóvar del Rio deveria acompanhar o infante a Portugal para cá o criar. Ora, a situação de Dom Pedro Carlos enquanto herdeiro do trono não passa despercebida ao embaixador inglês em Madrid e, de facto, essa situação começa a ser visível ainda antes do falecimento de Dom Gabriel e Dona Maria na Vitória, sendo certo que Robert Walpole vai pronunciar-se sobre esta situação em vários depoimentos, como se pode ali ver. Dias depois vai insistir no mesmo assunto, vai referindo que vão correr rumores acerca da eventual e problemática devolução da princesa Dona Carlota Joaquina à Espanha, considerando aquela insistência absurda e sem fundamento que ela não iria ter filhos. Como se sabe, teve um enorme leque de sucessores, mas ela era pequena, era franzina de corpo e, portanto, achava-se que não seria uma boa parideira, achava-se por mero, passa a expressão, achismo, sem qualquer fundamento, como é evidente, e, portanto, isto deu origem a esta correspondência toda, insistindo de que a princesa não seria apta para procriar, portanto, o melhor era devolvê-la à Espanha, o que naturalmente criaria sérias crispações entre os dois reinos, como é evidente, e, portanto, que havia que assegurar a sucessão, naturalmente através de um novo casamento do herdeiro, mas enquanto tal, Dom Pedro Carlos poderia ser a solução, nem que fosse uma solução transitória. Portanto, basicamente é por aqui. O próprio embaixador austríaco em Madrid vai pela mesma lógica e também refere que Dona Carlota Joaquina tinha muitas qualidades intelectuais, bem conhecidas e apreciadas em Espanha, mas tal como todos os filhos dos príncipes das Astúrias, uma compleição débil que a poderia impedir de dar à luz. Se tal se confirmasse, Espanha teria uma vantagem relevante, pois o filho de Dona Mariana Vitória e Dom Gabriel poderia vir a reinar em Portugal. Portanto, é a grande ideia de Espanha colocar um Bourbon no trono de Portugal. Ora, não obstante as eventuais dificuldades para designar Dom Pedro Carlos sucessor do reino, havendo que resolver questões como as apócrifas Cortes de Lamego, que, como sabemos, impediam a sucessão de um estrangeiro, tudo poderia ser resolvido se o infante vivesse em Portugal e de alguma forma se aculturasse, isto é, aprendesse a língua, os hábitos, os costumes. Tudo isto seria viável no pressuposto, obviamente, que o príncipe e Dona Carlota Joaquina não tivessem filhos. Neste caso, ou seria Dona... E também há aqui que dizer uma outra coisa. Em Espanha também o problema da sucessão se colocava, porque embora embora a princesa e depois rainha Maria Luísa de Parma tivesse tido muitos filhos, a maioria deles foi morrendo. E nesta época a sucessão não era... Havia 2 rapazes, é certo, mas eram muito pequenos e não estava cabalmente assegurada no sentido em que aquele que veio herdar o trono, Fernando, tinha uma compleição particularmente débil e o próprio embaixador de Portugal em Madrid foi referindo nesta altura e mesmo posteriormente que dificilmente o príncipe iria sobreviver, portanto dificilmente chegaria ao trono. Portanto, em Espanha o problema também se colocava e também se colocava em termos dos embaixadores e levando a isto, ou seria Dona Carlota Joaquina a herdeira da coroa espanhola enquanto filha mais velha de Carlos IV, ou Dom Pedro Carlos, o sobrinho do monarca. Pensando nestas hipóteses de, em Espanha, não haver sucessão por causa da morte dos herdeiros, não é? Qualquer das hipóteses era desconfortável para a Espanha e poderia implicar a revisão das leis sucessórias de Filipe V. Afinal, como se sabe, todas estas preocupações e todas estas especulações foram totalmente inúteis, porque a vasta prole de Carlos IV foi fato, embora bastante devastada pela doença, Fernando VII sobreviverá a uma infância muito complicada e doentia, vindo a reinar entre março e maio de 1808 e depois entre 1814 e 1833. Em Portugal, os príncipes do Brasil tiveram igualmente a oportunidade de gerar diversos filhos que chegaram à idade adulta, os quais asseguraram a sucessão de Portugal, do Brasil, que entretanto se tornou independente, como sabemos, havendo ainda uma série de infantas que casaram na Casa Real Espanhola. Portanto, estas preocupações mais ou menos
sem sentido, enfim, meras especulações, acabaram por não se concretizar. Ora, do ponto de vista da vida do infante, o infante vem. Este é o itinerário que ele percorre, acompanhado com um séquito de nada menos, nada mais do que cerca de 100 pessoas, apesar de ser uma criança com 3 anos, não é? Portanto, tem um séquito do qual sabemos o nome de todos os que vieram e que ficaram, atenção, que ficaram em Badajoz. Portanto, a Lisboa chega muito pouca gente, mas o séquito que acompanhou até à entrega da criança na fronteira é de mais de 100 pessoas. Conhecemos o nome de todos, desde os criados às figuras mais relevantes, e, portanto, é aqui que o infante vai ser criado. Os estudos menores, com o ensino das primeiras letras, o latim, a metafísica, como então se designavam certas matérias, ficou a cargo inicialmente do confessor, o padre Juan Francisco Marim, e após a morte deste ficou sob a direção de José Maria Dantas Pereira, um homem que foi muito próximo do infante. As matérias ocupavam 4 horas diárias, compreendiam latim, francês, história geral, história de Espanha, geografia, matemática, mecânica, botânica, físico-química, cosmografia, além de conhecimentos militares de artilharia, infantaria e cavalaria. Ainda se junta a este vastíssimo currículo aulas dadas por mestres de dança, esgrima, inglês e desenho. A par do tempo gasto com a formação, naturalmente que o infante tinha tempo para uma das suas atividades prediletas, caçar e escrever cartas e dar esmolas, enfim, nada diferente do que acontecia com todos os membros da Casa Real Portuguesa e de outros espaços. Aqui foi crescendo, aqui foram sendo festejados os dias dos seus aniversários, deu origem, esses dias foram dando origem a várias publicações, aqui é o frontispício de uma delas, e também vamos ter aqui uma outra coisa que é interessante, é que o infante voltará à Espanha apenas em 2 dias de 1796. Ou seja, embora as relações familiares tenham sempre sido boas entre Portugal e Espanha nesta data, nestas épocas, o que é certo é que houve uma crispação no final do século XVIII e nos primeiros anos do século XIX, que teve uma relação direta com o alinhamento político de Portugal por um lado e do alinhamento de Espanha por outro, como sabemos, sendo agudizado depois com as invasões francesas. Não obstante isso, o que vai acontecer é que em 1796, por motivos que são de ordem religiosa, a família real espanhola vai sair de São Lourenço del Escorial rumo a Sevilha, por causa de um voto feito da rainha, exatamente tendo em linha de conta a saúde muito débil do seu filho primogénito, o herdeiro, o futuro Fernando VII. E nessa ocasião, aquilo que vai acontecer vai ser um encontro em Badajoz de membros da Casa Real Portuguesa e da Espanhola. Esta é a única ocasião que Dom Pedro Carlos voltou à Espanha, concretamente algumas horas dos dias 18 e 23 de janeiro de 1796. E aqui têm, efetivamente, o itinerário. Nesta altura, a sua aia, a que o criou e que se manteve ao lado dele, tratando todos os assuntos da sua casa em nome de Carlos IV, vai dar notícias, bom, as notícias dela para a Espanha são abundantíssimas, de qualquer maneira vai dizer que toda esta viagem vai levar a que se pense que o infante que vai de vez para a Espanha, e na sua carta vêem-se algumas fricções resultantes enfim, de algumas crispações entre fações portuguesas e castelhanas, não é? Portanto, a questão assim vai. Com o agudizar da situação política, este
é uma imagem aqui, outra imagem de Dom Pedro Carlos. Com o agudizar da situação política, coloca-se a situação de ou o infante fica com o futuro Dom João VI, ou o infante volta definitivamente para Espanha, até porque lá está o seu património e, portanto, há que tomar decisões. As relações familiares foram sempre boas e, de facto, o que acontece é que Carlos IV permite que o infante não abandone Portugal, e o futuro Dom João VI, agradece em carta ao seu sogro, desta maneira que aqui podem ver, portanto, ficando particularmente grato por esta atitude. O que é certo é que, anos depois, o infante vai acompanhar a família real para o Brasil e vai ser no Brasil que irá acabar os seus dias. Aqui aqui vão acontecer várias coisas interessantes para ele. Foi nomeado Almirante-Geral da Marinha Portuguesa, aqui temos a assinatura dele nessa qualidade e, sobretudo, vai efetivamente casar com a primogênita de Dom João VI e Dona Carlota Joaquina, ainda não reis, naturalmente. Aqui os têm por ocasião do casamento, numa gravura que, enfim, não será das mais belas, mas é o que temos. E vamos também aqui imagens dos dois, e vamos ter também deste casamento uma descendência. Ora, há aqui por parte do embaixador, de Espanha, no Rio de Janeiro, uma observação muito arguta. Em Espanha foi muito mal visto este casamento e, no fundo, aqui o embaixador de Espanha diz que é a ideia de que, de facto, o infante não tem grandes qualidades, mas Dom João VI, ainda regente, o futuro Dom João VI, gosta particularmente dele, porque gostava particularmente da irmã e quer o ver da melhor maneira possível e, portanto, casam com a sua primogênita. Aqui uma imagem que tem a ver com o casamento, mas é uma imagem, enfim, que não resulta da observação direta, portanto é um cenário para uma peça teatral em que supostamente estão os dois representados. A alegria em resultado do casamento é evidente, em resultado do nascimento da criança, do único filho do casal, que é o infante Dom Sebastião de Bourbon e Bragança, naturalmente que é celebradíssima no Brasil. Aqui o temos, aqui pequenino, já Dona Teresa viúva e com o infante Dom Gabriel pequenino, não é? E a morte do infante em 1812, para acabarmos com uma biografia acaba sempre com a morte, não é? Portanto foi naturalmente assinalada com N sermões e com versos, nada de especial, era exatamente tudo aquilo que acontecia com os membros da Casa Real. E finalmente dizer-vos que o príncipe herdeiro, Dom João, sentiu particularmente, foi visível nas cerimónias fúnebres, e em 1817 temos a trasladação do cadáver para este túmulo que ainda está naturalmente no Rio de Janeiro. Para vos terminar dizendo que este infante enfim, inaugurou várias coisas no Brasil, quase nenhuma delas boa para ele. Nascido em Espanha, criado em Portugal, falecido no Brasil, viveu numa época conturbada, marcada pela Revolução Francesa e pelo avanço napoleónico. Foi um dos protagonistas do primeiro casamento de um membro da realeza no Brasil, pai do primeiro infante a nascer na América e, igualmente, essa é a parte má, o primeiro membro da Casa Real a aparecer nessa parte do Império Português. Muito obrigada pela vossa atenção.